Paz, amado, tudo bem? Hoje nós temos aqui, vamos continuar com a nossa meditação. Eu estou lendo sempre a carta de Paulo aos Efésios e hoje eu quero falar sobre falsos missionários que estão utilizando falsa autoridade. Nossa playlist aqui, nós estamos falando sobre... Esse vídeo aqui está na sequência de outros vídeos onde nós estamos meditando na palavra sobre a autoridade do missionário, também do crente, né? Estou falando do missionário, mas isso aqui vai para todo mundo, vai para você que está à frente da igreja, você que está como serviço pastoral. Mas vamos lá, vamos abrir aqui Efésios capítulo 2, versículo 2, a carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma das cartas de muita profundidade. Você medita e vai cavando e vai tirando água daqui. Tem muita água nessa carta, é uma profundidade imensa. E Efésios capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, tá? Mas nós vamos ficar no versículo 2. Diz assim: E os vivificou a vosotros, que estáveis muertos em vuestros delitos e pecados, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra em los hijos de la desobediencia. Versículo 3. Eu falei que a gente ia meditar no 2, mas na realidade é o 3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Bem, olha, nesse ambiente de missões eu encontro duas classes de pessoas, dois tipos de pessoas que estão nesse ambiente. É muito bom a gente identificar isso aqui, tá? No meu caso, como missionário que estou à frente de um projeto, eu procuro identificar rápido isso aqui, porque eu sei que vai ser aquela pessoa que não vai me dar problema, eu sei que eu não vou ter problema, o outro dá muito problema. Então eu procuro me distanciar desse tipo de gente, né? Eu acredito que isso aqui era uma análise que um pastor, um secretário de missões, ele deveria fazer também. Quando você, quem sabe você é um pastor, um secretário de missões, você vai adotar um projeto, adotar um missionário, você tem que fazer essa análise também, tá? Senão você vai acabar se envolvendo com alguém que só vai gerar problemas aí para o seu trabalho. Mas existe o tipo de pessoas que estão no serviço de missões porque tiveram um chamado de Deus. Aí vem aquela velha pergunta, né? Ah, mas como é que eu sei que eu tenho um chamado de Deus? Amado, o Deus que fez o ouvido, o Deus que fez a boca, ele não teria capacidade suficiente de te falar que você tem um chamado? Se você não sabe que tem um chamado, isso já quer dizer que você não tem um chamado. Tá bom? Eu acho que em vários vídeos eu tenho procurado simplificar mas essa é a forma mais simples de falar, de direta, de dizer, é isso aí. Você acha que o Deus que fez a nossa cabeça, o Deus que fez o ouvido, o Deus que fez a boca, o Deus que fez todo o nosso mecanismo de comunicação, não seria capaz de comunicar? Na verdade, quando Deus ele comunica para você, isso se torna tão evidente, tão forte, que você só tem duas coisas para fazer: ou você vai e cumpre, ou você desobedece. Tá? Fui claro? Fechou o assunto? Então tem aquela pessoa que ela é impactada, que o Espírito Santo vem e impacta aquela pessoa, e ela é tomada por aquela ordem do cumprimento da vontade do Senhor, e pronto, acabou-se. E ela se lança aqui dali. Nada na vida tem valor para essa pessoa. Ela simplesmente, claro, em sabedoria, continua na orientação de Deus. Mas, irmão, o que essa pessoa tem em mente é viver o chamado de Deus. Se ela tiver que abrir mão de carro, ela abre. Se ela tiver que abrir mão de emprego, ela abre. Ela não dá ninguém, meu irmão. Tá? A história da minha esposa, ela estava no Japão, morando em Tóquio, estava lá trabalhando, tá? Quando Deus começou a falar com ela, impactou ela sobre o serviço de missões, acabou, nada valeu mais a pena. Ah, mas ela podia estar no Japão, viajando, não sei para onde, acabou-se. Porque ela queria viver o chamado do Senhor,
começou a orar, tá? Virou, mexeu, casou comigo, voltou, veio fazer missões em comunidade indígena aqui do Paraguai, né? Né? E assim, mas existe essa pessoa que ela é impactada por Deus, ela é chamada por Deus para esse ambiente, tá? Esses são os missionários. Esses são missionários que estão em missões, esses são missionários que realmente têm um chamado de Deus a missões. Agora tem aquele outro que faz muitas vezes na carnalidade. Ele gosta, ele acha legal esse ambiente, né? Legal, né? Tá. Tem aqueles que fazem num nível de ignorância, né? E muitas vezes e quer fazer algo, quer se meter nesse ambiente, quer, sabe, sem ter um chamado. E muitas vezes isso é perigoso, sabe? Porque isso é um terreno muito resbaloso, né? Escorregadio, isso aí né, muito complicado. Você pode, desse ambiente aí, você pode cair numa situação de mais dificuldade, né? Então, o que acontece? E existe aqueles que estão nesse ambiente que não têm o chamado, mas querem estar nesse ambiente. Isso seja lá, eu estou falando de missões, mas isso é para qualquer coisa, tá? Para qualquer ministério. Isso pode ser ministério com criança. Isso aqui pode ser, o que eu estou falando aqui pode ser para o ministério pastoral, para qualquer situação na obra de Deus. Tudo na obra de Deus funciona, todo mundo no universo funciona com a palavra de Deus. Tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu, o que eu posso mostrar para vocês? Tudo, o vento é a palavra de Deus, a folha que cai é a palavra de Deus, tudo é a palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus, tudo funciona com a palavra de Deus, tudo se mantém pela palavra de Deus. E na obra é a palavra de Deus. Se você vai fazer alguma coisa, é pela palavra. Se você vai estar, é pela palavra. Então, essa pessoa, ela entra muitas vezes nesse ambiente que diz aqui a palavra, fazendo a vontade da carne. Sabe? São aquelas pessoas que, missão, emoção, missão é emoção, é mochileiro, é mochilada gospel. Jesus Cristo. E é tudo muito... Gente, a gente brinca assim, mas a coisa é séria, né? Fazendo a vontade da carne. Então estão fazendo a coisa muito nesse ambiente carnal. E do pensamento, sabe? Cria. Uma coisa que é interessante aqui, tinha uma época que eu mandava muito meus relatórios por escrito. E uma coisa que eu já sabia, quando você começa a fazer por escrito, as pessoas, elas imaginam o campo missionário. Você está escrevendo um negócio e elas estão imaginando. Porque elas já viram algum vídeo, um filme, elas criaram, entendeu? Assistiram muito Indiana Jones. Sabe aquele filme do Indiana Jones? Harrison Ford, uma coisa assim, o nome do ator, né? O Indiana Jones lá, mandando nas cavernas, na selva, com aquele bonezinho e tá, aquele chapéu dele, né? Então a pessoa imagina missões muito isso, sabe? Muito coisa assim de crocodilo, selva, dormindo em barraquinha, aquela coisa toda. E aí você escreve o teu relatório, ela imagina aquilo. Aí no dia que você faz um vídeo mostrando o seu trabalho, ela olha, é assim, é assim que você tá fazendo. Aí é assim um ambiente, né? Porque ela vive nesse ambiente da imaginação dela, do pensamento, de florear as coisas, de romantizar missões, sabe? Aqui, a vontade da carne e do pensamento dela, das ideias malucas dela. E não é uma base de fazer a obra da palavra de Deus. Eu às vezes fico brincando, né? Mas é coisa muito séria. E a palavra diz, e éramos, que Paulo está incluindo, né, a situação antes do pecado, e éramos por natureza hijos de la ira. Aqui eu quero fechar, eu estava lendo isso aqui e eu fazendo uma comparação a esse tipo de gente. São pessoas que nascem na carne, que estão fazendo as coisas pela carne. São pessoas que estão fazendo as coisas segundo os pensamentos dela, né? Uma vez alguém chegou para mim e falou, esse projeto, sentou eu, fulano, minha esposa, mais umas tantas pessoas, juntou vários líderes e sentaram para poder organizar o projeto. E dali daquela mesa, sentado naquela mesa, saiu o brilhante projeto. Aí eu pergunto, os anos passaram, foi para frente? Às vezes até vai, porque tem dinheiro, tá? E vai, assim, vai andando, usando o dinheiro de todo mundo, aquela coisa toda, mas acaba não tendo aquele impacto espiritual, porque a obra de Deus, ela é espiritual. Então, trabalhar na carnalidade, segundo o pensamento humano, amado, gera muito problema, tá? Isso é perigoso. Então, você tem que ter cuidado em relação a isso.
não quero desanimar. Aqui não estou falando isso aqui para você desanimar. Você quer fazer missões, pastor, não sei, mas não. Quem sabe Deus tem outra área para você. Né? Às vezes é a área de você apoiar missionários. Você está querendo ir lá para o campo de missões, sendo que Deus está te levantando para apoiar. Né? Ou às vezes tem gente que fala, não, Deus me quer aqui no serviço pastoral e eu vou enviar muitos missionários. Às vezes Deus quer que você deixe o trabalho pastoral e vá para o campo missionário. Tá? Então são coisas assim, mas quem vai entender Deus? Quem entende Deus, né? A questão não é você entender Deus, a questão é você ser obediente ao Senhor e viver a vida que Deus tem para você, o padrão. Então, voltando aqui para a gente finalizar, né, em cima desse texto aqui, eu procuro identificar, sabe? Não quer dizer que uma pessoa que tem um chamado de Deus, ela não tenha falhas, ela não tenha dificuldades, ela não cometa erros. Comete erros, sim, tá? Todo mundo comete erros. Mas existe ali o óleo do Espírito Santo, o mover de Deus, e a coisa vai andando, sabe? Não, aquele ambiente, a pessoa é concentrada no trabalho que faz, a presença de Deus, e Deus vai ajustando tudo e o trabalho vai andando. Agora, você topar com esse tipo de gente que eu falei aqui, no meu ponto de vista, eu procuro manter distância, tá? Eu procuro manter distância e para evitar problemas. Existem falsos missionários que estão sobre falsos projetos. Aqueles que vêm parece que são pessoas que têm autoridade de Deus, mas são falsas autoridades também. Não tem autoridade de Deus para nada, autoridade espiritual. E normalmente são pessoas que geram muito problema no campo de missões. Amém? Um abraço, Deus abençoe.